Um dos lugares mais misteriosos da Terra são os nossos oceanos, pois ainda há grandes quantidades de quilômetros quadrados que ainda não foram explorados. Por essa razão, algumas décadas atrás, os cientistas assumiram que não sabem o que poderia viver nas regiões mais profundas do oceano. Contudo, recentemente, uma equipe de cientistas fez uma descoberta surpreendente ao detectar uma estrutura de quilômetros de comprimento se movendo no fundo do oceano. A equipe, que estava realizando uma missão de campo para estudar a vida marinha, foi surpreendida ao detectar essa estrutura imensa se movendo através da água. Embora os cientistas ainda não tenham sido capazes de identificar exatamente o que é essa estrutura, eles estão ansiosos para investigá-la mais de perto e desvendar os segredos que ela pode conter. A descoberta tem causado grandes comoções na comunidade científica e tem gerado especulações sobre o que pode ser essa estrutura e como ela pode ter chegado lá. Quer saber mais? Então já continua assistindo esse vídeo, que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje, você irá conhecer sobre o oceano e seus mistérios, inclusive este estranho objeto que parece estar se movendo sob o fundo do oceano. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. A Terra é um planeta aquático, por assim dizer. Mais de 70% da sua superfície está coberta por oceanos. Ainda assim, sabemos muito pouco sobre o que existe por baixo das águas e os seus mistérios. Nessa perspectiva, o oceano é como um mundo alienígena em nosso próprio planeta. Muitas das suas criaturas ainda são desconhecidas, tanto em sua natureza como na quantidade. Seus comportamentos e adaptações continuam inexplicáveis. Até mesmo os limites desse mundo ainda não foram mapeados. Nós provavelmente sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo do oceano. Assim, entender o oceano pode nos ajudar a conhecer melhor nosso planeta num nível fundamental. E ele não é apenas uma fonte de mistério, mas um local de aventura também. Como você poderia se empolgar com isso? As pessoas têm esse entusiasmo passional sobre o espaço, o que é totalmente compreensível. Mas o oceano é igualmente ou até mesmo mais empolgante para mim, porque ele está aqui, no mesmo planeta onde estamos. Questiona Vicky Ferrini, cientista da Universidade de Colômbia. Contudo, embora a Terra seja conhecida como o planeta Água, cerca de 80% do oceano ainda é desconhecido. Os pontos do fundo do mar, que atingem mais de 11 quilômetros de profundidade, explorar essa grande extensão de água ainda é um tremendo desafio para a nossa atual tecnologia. Além disso, boa parte das águas oceânicas estão localizadas em zonas internacionais, o que significa que nenhuma nação possui direitos sobre elas. Isso, por si só, desestimula a pesquisa oceanográfica. O primeiro e talvez maior desafio para explorar as profundezas oceânicas é a sua imensidão, tanto em extensão quanto em profundidade. Estima-se que cerca de 50% do planeta esteja sobre o oceano, entre profundidades de 3 a 6 quilômetros. Adriana Lipp, oceanógrafa pela USP e divulgadora de ciências, explicou que a pesquisa oceanográfica precisa lidar com a grande camada de água que impossibilita o alcance de instrumentos ópticos. Inclusive, parte do oceano começou a ser conhecido com a Segunda Guerra Mundial, quando equipamentos como sonares e radares passaram a permitir localizar objetos sem a necessidade de uma visualização direta. Tais instrumentos passaram a mapear o fundo oceânico, fornecendo a profundidade e materiais presentes nele. Assim sendo, com o aprimoramento da tecnologia, hoje inúmeros satélites de observação terrestre fornecem informações sobre o oceano, como temperatura e correntes oceânicas, mas a profundidade continua sendo o maior dos desafios, porque a pressão nesses pontos profundos é esmagadora. Pelo ponto de vista geopolítico, segundo Lipp, existem duas questões que dificultam a exploração do oceano.
A primeira é que boa parte dos oceanos permanecem sem dono, pois estão em áreas internacionais, onde nenhum país tem jurisdição, o que desestimula a pesquisa. O segundo ponto é que a pesquisa oceanográfica gera um custo muito alto. Por exemplo, para mapear grandes extensões do fundo marinho longe da costa, é necessário o uso de um navio, uma grande equipe de pesquisadores e itens para consumo da tripulação durante a expedição. Assim sendo, quanto à recente descoberta, os pesquisadores que investigaram essa anomalia oceânica analisaram a imagem e afirmaram que ela fez várias curvas fechadas, o que levou eles a questionar o que seria capaz de fazer isso. Assim, fazendo medições, descobriram que essa estrutura é enorme e mede mais de 3 quilômetros de comprimento. Contudo, o que muitos não conseguem explicar é como um objeto tão grande é capaz de fazer essas curvas curtas no fundo do oceano e deixar um rastro, a ponto de serem detectados por satélites. Dessa forma, algumas pessoas têm sugestões interessantes, variando de grandes objetos desconhecidos se movendo pelo fundo do oceano a pirâmides. Estranhamente, embora isso pareça altamente improvável, alguns comentaram que o objeto no final da trilha parece estar em forma de uma pirâmide e disse que isso poderia ser uma explicação, já que pirâmides foram encontradas em todo o mundo. Assim, ideias como essas são apresentadas porque ainda há muito do oceano que ainda não foi explicado. E de acordo com o Centro Nacional de Oceanografia, mesmo nos dias atuais, mais de 2.000 novas espécies marinhas foram reconhecidas anualmente, juntamente com assentamentos perdidos que foram descobertos. Assim ficou o questionamento. Pirâmides são encontradas em todo o mundo. Então, quem pode dizer que novas pirâmides não estão esperando para serem descobertas no fundo do oceano? Anos atrás, os cientistas não esperavam encontrar metade do que encontraram hoje. Então, quando se trata do oceano, é importante manter a mente aberta sobre o que pode haver lá embaixo, pois muitas coisas de fato já foram encontradas. Assim, até que uma grande equipe de pesquisadores tenham explorado todas as regiões do oceano, é perfeitamente possível que grandes estruturas possam estar escondidas em suas profundezas. Sobre a fotografia, um pesquisador que a analisou disse o seguinte: esta fotografia é interessante, porque isso me lembra de outras fotografias que mostram objetos de aparência semelhante. Neste caso, podemos ver claramente um enorme rastro, mas também podemos ver o que parece ser um objeto enorme no final, que pode ser responsável por causar esse enorme rastro no fundo do oceano. Normalmente essas características não têm nada em seu final, mas, ao visualizar esta fotografia pela primeira vez, parece que esse objeto pode ter causado esse rastro. O que é estranho nisso é que aqueles que viram essas imagens também notaram que as áreas acima e abaixo da estrutura parecem borrada, dizendo que é possível que uma organização tenha editado a imagem. Partindo disso, já não é novidade que algumas organizações retocam ou editam fotografias antes de serem divulgadas ao público. De fato, isso foi admitido, pois certos erros no Google Earth foram apagados por motivos de segurança. Há alguns lugares que não podem ser visualizados porque as autoridades não querem que o público veja. Por esse motivo, o lugar ficará desfocado para que você não consiga ver nenhum detalhe, ou uma grande mancha preta será colocada sobre toda a área. Isso pode incluir coisas como prédios do governo ou outros locais que estão fora dos limites do público em geral. Contudo, ainda permanece uma questão. Por que alguém ou alguma organização governamental borraria algo no oceano? E por que tantos desses objetos estranhos têm marcas de desfoque ao redor deles? David Schwartz, do Serviço Geológico dos Estados Unidos, concluiu a pesquisa e disse que muitos desses objetos subaquáticos podem ser explicados. Ele disse o seguinte sobre o objeto de Malibu: não vi nada de especial nele. Acho que é porque parece que há uma superfície plana e abaixo dela aparecem essas colunas verticais. Acho que é natural e faz parte da plataforma continental. Contudo, isso representa apenas uma parte complicada do que agora está no mar, que sofreu alguma erosão e talvez esteja desmoronando como uma casa. Assim, isso foi parcialmente exposto quando o nível do mar estava mais baixo.
Esta é uma área de terremoto realmente importante e talvez algumas dessas descobertas sejam resultado de falhas nas encostas devido ao tremor. Assim sendo, a partir de agora, são necessárias mais investigações para que possamos entender melhor o que está escondido no fundo do oceano, pois a cada ano chega mais e mais pesquisadores explorando esta região, e isso nos ajuda a dar um passo mais perto de mapear esta área de difícil acesso. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? O que será esse objeto que deixou esse enorme rastro nas profundezas de nosso oceano? Será que o oceano esconde mais mistérios? Conta pra gente nos comentários, queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.